Olá pessoal, estou gravando essa videoaula por não termos conseguido estabelecer um dia e um horário bom que funcionasse e não atrapalhasse o centro de mídias, né? E também eu pensei que seria mais interessante, pelo menos hoje dessa forma, pela visualização dos mapas, que pelo Zoom daria para fazer essa visualização. Então, o tema da aula é o que a gente já está trabalhando sobre industrialização brasileira, circuitos da produção, onde as habilidades são identificar elementos representativos das diferentes fases da industrialização brasileira, que inclusive em um outro arquivo que eu mandei bem no começo do segundo bimestre, tem um esqueminha das 4 fases, e comparar dados e informações expressos em diferentes linguagens acerca do atual estágio da industrialização brasileira. Então, só para voltar um pouquinho, né, o que foi a industrialização, foi um processo de modernização pelo qual passam os meios de produção de uma sociedade, é acompanhado pela ampliação tecnológica e desenvolvimento da economia, é marcado sobretudo pela máquina a vapor, né, que vai fazer com que a produção seja mais rápida, exigindo menos trabalho humano e mais das máquinas. Então, ela teve 3 fases. A primeira fase da Revolução Industrial foi no século XVIII, onde teve o surgimento na Inglaterra e consolidação. A segunda fase da Revolução Industrial foi no século XIX, onde se teve a expansão de um grupo de países detentores de tecnologia e produções industriais. É uma fase caracterizada pela descoberta do uso da energia elétrica, então deixa de usar só o carvão, né? E também como o uso da valorização do petróleo como fonte de energia. Na terceira fase da Revolução Industrial, no século XX, é a mais recente em qual vivemos atualmente, onde sentimos ainda esse impacto, né? É uma fase caracterizada pelo grande avanço da informática e da telemática. Então, nessa terceira fase da Revolução Industrial, ela vem sobretudo com o sistema de comunicação, né? Onde as empresas elas passam a se instalarem em vários outros locais, procurando lugares onde tem a matéria-prima, mão de obra barata para o seu estabelecimento. E o nosso foco é mesmo a industrialização no Brasil, que foi considerado um processo tardio, né? Historicamente tardio ou retardária. Enquanto na Europa se desenvolvia a primeira revolução industrial, o Brasil vivia sob o regime da economia colonial, de exploração, exportação de matéria-prima e não do desenvolvimento tecnológico. Então, nesse mapinha aqui, do século XIX, mostra bem como que o Brasil ainda era um país exportador, explorando os recursos naturais, né? E sobretudo com a plantação do café, aqui nessa região entre São Paulo e Rio, o mate, no sul, o cacau, o fumo, o algodão, o ouro, o diamante, as drogas do sertão e borracha, cana-de-açúcar e pecuária, né? Então, mostrando como que ainda no século XIX era um país de exploração, exportador de matérias-primas. Então, por que desse processo tardio? Porque o Brasil ele vai se inserir nesse processo de industrialização tardiamente, por 2 principais motivos causados pela coroa portuguesa, né? Então, primeiro, os produtos iriam concorrer com o comércio do reino, então se o Brasil ficasse industrializado, ele estaria concorrendo, né, com Portugal. E segundo, porque a colônia poderia se tornar independente, então por medo do Brasil querer se tornar independente, eles vão tardiar esse processo. Daí, só em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, se tomam algumas medidas que favoreceram o desenvolvimento industrial. Porque eles vão se interessar a partir de então a industrializar o país, deixar o país forte com a vinda da família real para cá. Então, como ações, eles extinguiram a lei que proibia a instalação de indústrias de tecido na colônia e liberação da importação de matéria-prima para abastecer as fábricas, sem cobranças de taxa de importação.
Então, eles não cobravam mais para você estar importando produtos de fora, que faz um grande diferencial quando você quer instalar indústria no país. Então, os fatores da industrialização no Brasil, entre os fatores que vão contribuir para isso, tem a exportação do café, gerou lucros que permitiam o investimento na indústria. Então, o café trouxe grandes riquezas para o Brasil, para os produtores, né, de café, e esses lucros eles investiram na indústria no momento que o café cai. Os imigrantes estrangeiros traziam consigo as técnicas de fabricação de diversos produtos, a formação de uma classe média urbana consumidora. Então, para você ter indústria, você também tem que ter o consumo no lugar, não é só exportação. E também a dificuldade de importação de produtos industrializados durante a Primeira Guerra Mundial. Então, com essa dificuldade de importar esses produtos, passa a ser interessante a produção destes. Aqui tem um mapa da distribuição das indústrias de máquinas e equipamentos no Brasil em 2013. Esse mapa mostra muito bem como os setores de indústrias ele é concentrado, centralizado, principalmente nessa região aqui, né, ó, na região sul, sudeste, onde a Amazônia, o Pará, esses outros lugares que já eram explorados com uma exploração de madeira, uma exploração voltada para exportação de matéria-prima, continua, e nessas regiões eles passam a inserir as indústrias, mas lembrando, referente aos cafeeiros, né, que tem esse lucro e acabam investindo nestes locais. Então, esse mapa que nós acabamos de olhar, ele foi elaborado pelo geógrafo Milton Santos em 1979, tendo como base um meio técnico, científico e informacional. Então, ele vai entender que para você ter essa configuração de indústrias, você precisa ter esse meio técnico, científico e informacional, as máquinas, o transporte, né? Então, tem por base a distribuição e localização dos instrumentos e objetos técnicos, econômicos e informacionais pelo território brasileiro. Dessa forma, segundo ele, o Brasil seria dividido em 4 regiões, que são essas 4 regiões que estão aqui, né? Região amazônica, centro-oeste, concentrado e nordeste. A região amazônica ela apresenta baixa densidade demográfica técnica, estando sua economia subordinada, de maneira geral, à floresta amazônica. A região nordeste ela apresenta um povoamento antigo, onde a instalação dos meios mecanizados se deu de forma pontual e pouco densa. Então, vamos voltar, ó. Aqui, ó, pontual, né, em algumas áreas, e pouco densa, né, são algumas indústrias. A região centro-oeste, de ocupação periférica e de economia agrária exportadora, e a região concentrada, que é uma região produtiva, tecnológica e populacional do país. Então, a região, é importante também salientar que nesse período a população estava concentrada também nessas áreas industriais. Então, a indústria ela é uma das principais atividades econômicas do país. Apesar disso, como nós acabamos de ver no mapa, a sua distribuição pelo território nacional ela é irregular, pois não ocorreu com a mesma intensidade em todas as regiões, estando atualmente concentrada nos grandes centros urbanos, em especial na região sul e sudeste do Brasil, com destaque para as grandes regiões metropolitanas. Então, as fases da Revolução Industrial no Brasil, né, são divididas em 4 momentos distintos. O primeiro deles foi com a forte restrição do surgimento da atividade manufatureira, né? Essas restrições se acentuaram em 5 de janeiro de 1785, quando a rainha Maria I assinou o alvará que extinguiu todas as manufaturas têxteis da colônia. Então, só um adentro, né? As instalações dos engenhos de cana-de-açúcar no país não eram considerados como atividades industriais, por utilizar mão de obra escrava, né? Não tinha uma indústria. A mão de obra era
os escravos indígenas e depois os africanos. Na segunda fase foi com a chegada da família real, né? Com uma série de mudanças, com a criação de tarifas e taxas de importação para os produtos industrializados estrangeiros, ofereceram incentivos fiscais. Então, o que são esses incentivos fiscais? Você concede várias coisas para uma empresa se instalar no seu território, como transportes, vias de acesso, você fazendo reduções fiscais, então você paga menos naquele território para você produzir naquele local. E teve início da fase da implantação da indústria no país, com destaque para as indústrias têxteis e alimentícias. Na terceira fase, vem com a crise mundial de 1929, que atingiu diretamente a economia cafeeira, que é quando vai começar aquela concentração lá no sul e sudeste. A convergência de inúmeros fatores contribuíram para essa crise. A recuperação da economia europeia após a Primeira Guerra Mundial, a superprodução das empresas agrícolas e industriais que gerou um excesso de produção, desvalorizando seus produtos e provocando uma queda dos lucros, demissões em massa, contratação do mercado e etc. No Brasil, essa crise reduziu a exportação do café, gerando um excedente de produção, forçando os cafeicultores a investir o capital acumulado em novas atividades, quando entra o investimento nas indústrias. A cafeicultura forneceu para a região sudeste, principalmente para o estado de São Paulo, as principais condições para a realização da atividade industrial, que era o quê? O capital acumulado, rede de transportes, portos, ferrovias, isso tudo herança do café, então já existia essa movimentação nesses locais, o que favoreceu. Numerosas mão de obra constituída de imigrantes europeus e um grande mercado consumidor. Então, também outra coisa que vai favorecer essa centralização, né, é que o Rio de Janeiro, São Paulo vai ter o poder econômico do país, concentrado pela herança cafeeira, e a cidade do Rio de Janeiro, que ainda era a capital federal, que tinha o poder político. Então, essa região ela foi favorecida por tanto o poder econômico quanto o poder político, contribuindo para a centralização de investimentos públicos e privados nessa região. Então, aqui é um esqueminha, né, de quais foram os fatores principais locacionais existentes na região sudeste na década de 1930, que favoreceu a instalação das indústrias, né? Então, primeiro que tinha matéria-prima, energia para as fábricas, mão de obra, a crise de 1929, que vai ter a redução das exportações do café, o acúmulo de capital, a capital federal no Rio de Janeiro, infraestrutura de transportes, as ferrovias e portos, né? Então é muito importante para uma empresa que ela possa, assim como escoar os seus produtos de uma maneira rápida, que ela possa receber as matérias-primas, assim como as mãos de obra. O mercado consumidor, população urbana crescente, né? Então, ainda mais nessa região do país, o êxodo rural foi muito forte, e a matéria-prima que eu já falei. Aí nesse mapa eu trouxe para vocês visualizarem ainda melhor como essa região do sudeste ela foi favorecida além dos investimentos também na modernização da agricultura, né? Então esse verdinho ele representa um grau menor, um grau baixo de modernização, e o laranjinha ele representa um grau alto. Então você vê que o laranja e o amarelo, que representam um grau alto de modernização, se localiza nas mesmas regiões onde se tem o adensamento das indústrias. Aqui também eu trouxe dois gráficos. O primeiro gráfico é dos setores mais representativos da indústria de transformação. Então, dentro da indústria do Brasil, 25% está voltado para o setor alimentício e de bebida, 12% químicos, 11% derivados do petróleo e biocombustíveis,
6% veículos automotores, 5% metalúrgica e 40% outros. E nesse outro mapa eu trouxe para mostrar a representação da indústria dentro do PIB, né? Que é as riquezas geradas pelo país. Esse daqui é de Goiás, do Produto Interno Bruto goiano de 2015. Então, olha só, a indústria lá representa quase 25%, gerando uma receita de cerca de 37 milhões. E agora, para vocês testar os conhecimentos de vocês, ver se vocês entenderam essa aula, se não entendeu, volta, pergunta, vão anotando questões que não foram bem elaboradas, porque daí a gente pode fazer uma videochamada para tirar as dúvidas, porque eu acredito que dessa forma vocês consigam visualizar melhor o conteúdo, já que geografia tem bastante mapa. O link é esse, eu vou mandar o link também para vocês. Tem um PDF na pasta do Drive, vou mostrar para vocês. Tem um PDF aqui, ó, na pastinha do Drive, que tá com essa apresentação de slide que eu acabei de mostrar para vocês. E lá no final vai estar o link que vocês podem entrar, dá para clicar e vai abrir no formulário. Vocês vão pôr seu nome e responder, são apenas 3 questões e na hora vocês já conseguem visualizar se acertaram ou não. É isso, galera, muito obrigada.